Sentar, amém? Hoje a gente está muito feliz, a gente está com uma visita especial. Eu quero apresentar, alguns de vocês já devem ter recebido aqui o panfleto do Portas Abertas. Hoje a gente está aqui com a pastora Conceição, que vai falar sobre esse ministério Portas Abertas. Aí, nesse panfleto, eu vou pedir para vocês aí preencherem o cadastro de vocês, que eles vão mandar para vocês uma revista para falar um pouco mais desse ministério. Ela vai trazer aqui para a gente um pouco do que eles estão fazendo mundo afora, e para que você seja aí um parceiro dessa obra, Como é importante nós como igreja nos unirmos para pregar o evangelho no mundo, E glória a Deus por pessoas que se disponibilizam praticamente aí 100% para estar na obra, amém? Então eu quero pedir a vocês que preencham isso aqui. Lá no final do culto a gente vai entregar lá atrás. O pessoal vai estar com alguns livros, vai estar com material, e aí você pode entregar lá atrás, aqui preenchido, amém? Eu tive a oportunidade de nascer numa família compromissada com o evangelho. A minha bisavó, ela veio para o Brasil como missionária, a minha avó missionária, a minha mãe missionária também. Minha mãe estava na Rússia, passou 2 anos infiltrada na universidade, num campus universitário, pregando o evangelho. E eu glorifico a Deus, por todo esse trabalho que já vem aí. Eu fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas que realmente se disponibilizam e se entregam 100% por amor a Cristo, para levar o amor dele nessa terra, aqueles que precisam, que talvez nunca nem ouviram falar de Jesus, amém? Então eu queria chamar aqui a pastora Conceição. Ela vai estar aqui com a gente nessa noite. Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Ela vai estar apresentando aqui, vai estar trazendo mais detalhes aí para vocês de tudo que eles têm feito, e quero convidar a igreja aí a ficar atento e receber, amém, em nome de Jesus, a pastora aí. Muito obrigado, pastora, amém, Deus abençoe, tá? Tem uma aguinha aqui, tá, pastora, se quiser, tá bom? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Privilégio nós estarmos na casa do Senhor. Que gostoso que é louvar, Eu acho que a gente ficaria muitas horas louvando, Porque é maravilhoso nós fazermos isso. E sempre que nós vamos falar sobre a perseguição religiosa que está acontecendo no mundo, eu sempre falo para as pessoas, vamos agradecer a Deus pela liberdade que nós temos, Nós vivemos uma liberdade e nós temos um privilégio que talvez, eu falo talvez, a gente esteja tão bem acostumado com isso que talvez fique difícil a gente imaginar o que é perseguição religiosa. A gente falar de lugares onde é proibido culto, proibido igreja, onde se a pessoa for capturada com uma Bíblia, ela é condenada à morte pelo crime de alta traição, porque ela tem uma Bíblia e o governo daquele país diz que a Bíblia é um livro proibido. Então, para nós, existe uma liberdade religiosa tão grande, A gente pode estar na igreja, a gente pode cantar, pode fazer barulho, se a porta estiver aberta, que alguém lá na rua ouviu, acho que não vai ter problema nenhum. E imaginar irmãos nossos que se reúnem em cavernas, em porão, em subterrâneo, que não podem louvar, igrejas que foram invadidas. Eu gosto muito de música, imagina os instrumentos quebrados, os instrumentos destruídos. Nós conhecemos jovens que tocavam o teclado na mesa, a gente louvando e eles tocando. E a gente, por que vocês estão tocando na mesa, Porque quebraram os nossos instrumentos e a gente não quer esquecer os acordes, que quando a gente tiver de novo um teclado, a gente vai louvar de novo ao Senhor com o teclado, Então eu falo, meu Deus, a gente não sabe o que é isso, a gente tem tudo tão fácil, tudo tão acessível. Então é possível que nessa noite você escute alguma coisa muito diferente, e talvez você tenha uma sensação assim, ela está falando sobre algum livro que está lá atrás, ou ela está contando alguma história que aconteceu há muitos anos atrás. Mas infelizmente eu vou dizer para você que tudo que vocês vão ouvir nessa noite é real e é atual, Nós vamos falar sobre o que está acontecendo hoje no mundo
com respeito à perseguição religiosa, à proibição da liberdade, da fé em Cristo Jesus, né? Tem um slide aí para projetar para mim, por favor? Então, a missão Portas Abertas, às vezes as pessoas perguntam assim, o que é Portas Abertas? Portas Abertas é uma missão que cuida dos cristãos nos países onde há perseguição. Falou da Rússia, eu já lembrei do Alexander Orgoronikov, né? Um cristão que ficou preso, quebraram as janelas, temperatura abaixo de 0, falaram amanhã, ele amanhece morto, né? E naquela madrugada Deus começou a acordar pessoas para orarem pelo Alexander. E nosso Deus, ele tem umas coisas assim bem atípicas. Imagina se acordar no meio da noite, ora pelo Alexander. Eu não conheço nenhum Alexander, vou cobrir a cabeça, virar para o outro lado e dormir. E o Espírito Santo te incomodar, né? Ora pelo Alexander. E várias pessoas no mundo começaram a orar, Senhor, eu não sei quem que é Alexander, mas o Senhor está me incomodando para orar por um Alexander, ajuda esse Alexander no que ele estiver precisando agora, tal. E a história do Alexander ele ali por um momento ele falou, acho que Deus agora esqueceu mesmo de mim, né? Às vezes nós passamos situações assim, né, que a gente pensa, né, realmente nessa o Senhor me deixou sozinha. E ele sentiu como que um cobertor aquecendo ele, numa cela de concreto, ele caiu ali no banco, dormiu, e de manhã, quando os policiais vieram, já trouxeram um legista, né, porque vai estar morto. E quando chegaram, que cutucaram ele, ele levantou, e o médico falou, impossível uma pessoa ter sobrevivido a uma temperatura abaixo de 0 numa cela de concreto, né. E quando o legista pôs a mão nele, ele não só estava vivo, como ele estava quentinho, né? Como ele estava quentinho. E essa história, depois tem essas pessoas que oraram por ele, quando chegou na mão delas uma revista da Portas Abertas com o testemunho do Alexander. E as pessoas se sentiram tocadas e falaram, Deus me acordou de madrugada para orar por um Alexander e agora chegou na minha mão o testemunho do Alexander que sobreviveu a uma noite numa cela de concreto com temperatura abaixo de 0. Então, nós temos um Deus de milagre, né? Nós temos um Deus de coisas extraordinárias, nada diferente de Atos dos Apóstolos. O nosso Deus continua fazendo coisas incríveis. Não posso esquecer de agradecer ao pastor por nos receber. Muito obrigado por confiar em nós e nos deixar apresentar para os irmãos sobre Portas Abertas. Ricardo e Larissa, que foram me buscar para trazer até aqui. A Camila, que está aqui, que é uma voluntária da Portas Abertas. Nós temos voluntários, né, por todo o Brasil. Então, quando a gente chega numa cidade, os voluntários da cidade vêm para nos ajudar. Então, e a todos, né, que participaram desse circuito, pessoas que falaram comigo pelo WhatsApp, porque eu não sei quem é, mas que possibilitaram tudo isso aqui acontecer. Então, Deus abençoe vocês. Bom, então Portas Abertas é isso, nós atuamos em países onde a lei do país ou por algum motivo é proibido a pregação do Evangelho e existem cristãos nesses países, então Portas Abertas vai nesses países socorrer os nossos irmãos, o que eles estão precisando, nós vamos lá levar ajuda para eles. Agora no próximo slide vocês vão ver a lista mundial da perseguição, porque quando a gente fala de perseguição, do que é que nós estamos falando? Então, são 360 milhões de cristãos vivendo na perseguição. Isso é mais do que a população do Brasil. O ano passado era mais fácil explicar, porque o ano passado era 340 milhões. O ano retrasado era 319. Então, a gente fala, gente, esse número vem crescendo assustadoramente a cada ano que passa. Há 2 décadas atrás, nós falávamos da janela 1040, era uma pequena faixa de terra no Oriente Médio, onde estavam os países, a grande maioria dominado pelo mundo islâmico e a população menos evangelizada. Se você perguntar hoje, cadê a janela 1040? Ela não existe mais, né? Porque ela cresceu para o norte, ela cresceu para o sul, ela cresceu para o leste, ela cresceu para o oeste. Há 10, 15, 20 anos atrás, a perseguição religiosa era algo muito longe da nossa realidade. Agora, se você olhar para esse mapa, você vai observar que nós temos 3 países na América marcados na lista mundial da perseguição. Essa lista, ela tem 50 países. E se você me perguntar, são só esses 50 perseguidos? Não. Tem mais 26 países na lista de observação. Então, hoje, nós temos 76 países no mundo onde há perseguição. Agora, deixa eu explicar o que é perseguição.
Porque senão a pessoa fala assim, pastor, tem um vizinho lá em casa que para o carro em frente à minha garagem, que perseguição que eu passo. Aí vou manobrar o carro, eu tenho que chamar o vizinho, porque o carro dele não deixa eu manobrar meu carro, né? Estou sendo perseguido. Inclusive, em uma das lives que nós fizemos, um jovem lá ficava nos comentários dizendo, no Brasil tem perseguição sim, eu sou perseguido na faculdade. Eu entendo que se um jovem falar na faculdade que é cristão, não sei se vão rir da cara dele, não sei se vão zombar da cara dele. Eu já estou ficando velhinha, mas eu lembro que quando eu estava na 7ª série, eu tive uma professora de história, que eu espero que ela tenha se convertido, para ela experimentar o extraordinário que é o nosso Deus, mas ela falava para mim na 7ª série, você acredita em Deus? E ria na minha cara. Ela falava, te contaram que Deus existe? Deus não existe, Deus não é real. E tudo que ela dava aula de história lá, e eu via Deus nas histórias dela, né, no conteúdo programático, eu via Deus, e ela falava assim, você está tão enganada, esse Deus que você acredita não existe, não é real. E ela ria e zombava de mim na 7ª série. Eu me sentia muito constrangida, mas isso nunca me inibiu de continuar levantando no meio da aula e falando, isso daí que a senhora falou prova que Deus existe. Então, eu concordo com esse jovem que falar na faculdade que é cristão, alguém vai rir, alguém vai zombar, vai ridicularizar, mas eu falei, não existe perseguição no Brasil. E isso do vizinho atrapalhar sua garagem, ou de alguém rir de você na faculdade ou no colégio, isso é só admiração. O Brasil ainda não tem perseguição. Por quê? Um mês atrás, uma jovem nigeriana que tinha uma célula na faculdade, descobriram, falaram, aquela mocinha ali, ela reúne com os jovens e faz oração e canta louvores. Arrastaram ela para a rua e queimaram ela na porta da faculdade e filmaram isso para mostrar para as pessoas, para dizer, se você quiser ser cristão aqui, se você quiser fazer célula aqui, é isso que nós vamos fazer com você. E quem filmou foram os próprios agressores para inibir as outras pessoas. Isso é perseguição, né? Uma jovem que pelo fato de fazer célula na faculdade é arrastada para a rua e queimada na porta da faculdade. Portas Abertas não usa esses vídeos, Portas Abertas não divulga essas imagens, mas infelizmente a gente tem que divulgar o ocorrido. E isso é perseguição. Quando a igreja é invadida, a igreja é destruída, quando pastores são presos pelo fato de serem pastores, e o apóstolo Paulo explica isso. Fui colocado em cadeias, recebi açoites, fui colocado em prisões, não porque me meti em assuntos da vida alheia, e nem sequer cometi algum crime ou delito, mas por anunciar a mensagem do Evangelho, eu tive a honra de ser preso por anunciar a mensagem do Evangelho, né? Então isso é perseguição. Quando a lei do país diz a Bíblia é proibida. Como assim a Bíblia é proibida? Por exemplo, nós temos uma Constituição Federal, na nossa Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à liberdade do culto. Então se alguém chegar aqui e falar, o que vocês estão fazendo? Um culto. Não, fecha a igreja e vai todo mundo embora. Não, nós não vamos fechar e não vamos embora, porque a nossa Constituição nos dá o direito legal de estarmos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Nos países perseguidos, a lei do país diz que isso não é permitida. Nos países dominados pela Sharia, ser capturado com uma Bíblia é crime de alta traição. No Irã, pastores e cristãos são presos e condenados à morte. Por quê? Porque faziam um culto, porque evangelizavam, porque falavam de Jesus, porque tinham uma Bíblia, porque liam a Bíblia, porque estudavam a Bíblia. Então isso é perseguição, quando a lei do país proíbe a liberdade religiosa. A perseguição religiosa, ela acontece por duas veias. Nesses dias é um pouco delicado falar sobre isso, então não me interpretem mal, nem mudem as minhas palavras. Eu estou dizendo para vocês como que acontece a perseguição nesses países. Ela vem por dois caminhos, ou pelo governo, por isso que é delicado falar sobre isso nesses dias, ou pelo governo ou por grupos radicais. Então, em todos esses 50 países que vocês estão vendo marcados no mapa, só existe perseguição por essas duas opções. Por exemplo, África, os grupos radicais, Boko Haram, Al-Shabaab, Estado Islâmico, Seleuca, pastores de cabra fulani, que é uma etnia,
eles são criadores de cabra e eles não toleram a presença da fé cristã. Então, se falar, ali naquela aldeia tem cristãos, eles vão invadir a aldeia e matar todo mundo. Aí você fala, mas era uma pessoa, era uma família. Não, nós matamos todos para ter certeza que não sobreviveu nenhum cristão. Então, são grupos radicais que não toleram a presença de cristãos. E nos outros, que não são grupos radicais, são governos que decidiram que naquele território nacional não se dá direito à liberdade de culto. Então, são as duas veias, os dois caminhos, as duas opções pelo qual a perseguição acontece. Vietnã, eles foram dormir, um país livre igualzinho o Brasil. Às vezes as pessoas me perguntam, você acha que algum dia o Brasil vai ser perseguido? Você acha que algum dia a perseguição chega ao Brasil? Aí eu respondo assim, eu respondo o que eu sei. Países que eram iguais ao Brasil hoje não são mais e estão nessa lista. Países que tinham culto como nós temos, igreja como nós temos e a liberdade igualzinha a nossa. Vietnã, fizeram um culto no domingo, aleluia, glória a Deus, um culto abençoado, animado, avivado. A paz do Senhor, irmãos, boa semana, que o Senhor abençoe, comunique Jesus através do seu testemunho nessa semana. Boa semana para todos. Os irmãos foram para casa, dormiram. Quando eles acordaram na segunda-feira, o país havia sofrido um golpe de Estado e a partir daquele dia foi dado ordem que todas as igrejas foram lacradas, estava suspenso por tempo indeterminado o culto. As igrejas passariam por um processo de cadastramento e conforme as novas normas do governo, as igrejas poderiam voltar a abrir. De um dia para o outro, eles foram, a pastora Esther, que eu passei alguns dias com ela, ela falou assim, nós fomos dormir livres e acordamos cristãos perseguidos, né? Então, irmãos, orem, né? Orem por eles, orem por nós, né? Que esses irmãos que vivem nesses países, eles fazem um pedido de oração, eles pedem assim, orem por nós para que nós permaneçamos firmes, haja o que houver. Esse pedido me constrange, porque eu sei o que é esse haja o que houver. É maus tratos, é prisão, é casa queimada, é igreja invadida, é pessoas que apanham, é pessoas que são chicoteadas, crianças que são sequestradas, como o Boko Haram invadiu uma aldeia cristã na Nigéria chamada Chibok, e no mesmo dia sequestrou 274 crianças, todas elas cristãs. Imagina nós reunirmos a igreja, uma igreja grande, e de cada casa falta uma ou duas crianças, porque todas elas foram levadas por um sequestro de um grupo radical que não tolera a fé cristã. Os meninos são aliciados e as meninas são dadas como esposa aos líderes radicais. Então, os nossos irmãos nos países perseguidos, eles têm um único pedido. Eles falam, quando você estiver no Brasil visitando a igreja, passa o nosso pedido, que os irmãos que estão lá no Brasil, vivendo a liberdade, orem por nós, para que nós permaneçamos fiéis, haja o que houver. Permaneçamos fiéis, haja o que houver. Que nós não venhamos alegar a fé, em meio às perseguições, em meio às ameaças. E a irmã Sara me explicou isso. Sara é filha de um pastor do Irã, um pastor que foi condenado à execução pelo crime de alta traição por pregar o evangelho. Ela falou, quando um grupo está reunido e é capturado, eles colocam as pessoas numa vala e começam a jogar terra em cima. E falam assim para as pessoas, se você quiser negar Jesus, levanta da vala e sai. É uma vala rasa. Levanta e sai. Todo mundo que está assistindo vai entender que você está negando Jesus. E os irmãos dizem, não. Negar Jesus, não. Se para eu demonstrar que não nego Jesus, eu tenho que continuar nesse buraco, eu vou ficar no buraco. E os irmãos cantam, eles cantam duas músicas, as mais cantadas pelos cristãos perseguidos, é Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. E nesse testemunho da Sara, eles cantavam, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E às vezes eu me preocupo porque a gente canta esse hino um pouco melancólico, não sei se eu posso dizer isso, mas com tom fúnebre, né? A gente canta assim, eu amo a mensagem da cruz. Mas os irmãos do Irã cantam como um hino de vitória, como um triunfo, como celebração
dentro de uma vala, caindo terra em cima deles, e eles cantando em ritmo de celebração: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É o grande finale, a vitória final, é o grande triunfo, né? A coroa da vida eterna. E a Sara me falou, eles vão jogando terra em cima e dizendo para os irmãos: quem quiser, nega Jesus e sai da vala. E os irmãos dizem: nós não vamos negar Jesus. E eles ficam na vala cantando assim: eu amo a mensagem da cruz, até serem silenciados por aquela terra que está caindo em cima deles. E aí vocês já entenderam o que aconteceu com os irmãos, né? Então isso é perseguição religiosa. Isso é o que acontece nesses países. Nessa lista, vocês têm 50 países. Olha a situação da África, que está tomada pela perseguição. A perseguição chegou em Moçambique. Era muito comum as pessoas falarem: nós temos missionários em Moçambique, nós viajamos para Moçambique. Está ali no mapa número 41. Hoje nós já temos os grupos radicais atuando em Moçambique, já começando a chegar notícias de massacres e de cristãos mortos pela invasão dos grupos radicais. Olha a situação do Oriente Médio, que é antiga essa situação, a guerra no Iraque e na Síria, a China, a Coreia do Norte, aquele número 2 pequenininho lá, ocupou durante 20 anos o primeiro lugar. E esse ano, 2022, a Coreia do Norte foi para segundo. E muitas pessoas falaram assim: as nossas orações foram ouvidas, as coisas melhoraram, a Coreia do Norte saiu do primeiro lugar e foi para o 2. E infelizmente eu tenho que dizer, não é bem assim. As coisas não melhoraram na Coreia do Norte. É que um país conseguiu ser pior que a Coreia do Norte. Cristãos capturados na Coreia do Norte são condenados à prisão perpétua em campos de trabalho forçado. Descobriu que é um cristão, eles não vão matar, eles vão colocar ele para trabalhar num campo de trabalho forçado por toda a vida dele, até que ele morra. Mas aí um país conseguiu ser pior que a Coreia do Norte, que é o Afeganistão. Depois da invasão do Estado Islâmico, não existe prisão para cristão. Quando um cristão é identificado no Afeganistão, ele é executado, né? Ele é executado. Então nós temos um país que conseguiu ser pior que a Coreia do Norte no último ano, por isso passou. E se vocês me perguntassem assim: você falou que a Coreia do Norte ocupa há 20 anos o primeiro lugar. E antes desses 20 anos, quem que estava no primeiro lugar? O Afeganistão. O Afeganistão. Que por uma questão histórica, se vocês olharem lá, vocês vão entender porque que o Afeganistão estava, deixou de estar e porque voltou, né? Então, irmãos, esse é o cenário de oração. A gente pede: orem por esse mapa, orem por esse país, pensem nos cristãos perseguidos. Passa o próximo slide para mim. Quando nós falamos de perseguição, nós falamos que a perseguição acontece como uma consequência. Descobriu que é cristão, por isso vai ser perseguido. Essa irmã Rajaratu, o marido dela foi executado por ser um pregador do evangelho. Ela teve que fugir da aldeia dela, porque toda a aldeia foi atacada. Ela encontrou um rio, eles se jogaram no rio para nadar, para atravessar o rio. Só que quando chegou do outro lado, na margem, estava ela e 4 filhos. Só que ela tinha entrado na água com 5 filhas. Então, no mesmo dia que o marido dela é morto, um dos filhinhos dela é levado pelas águas do rio. E por que essa pessoa passa por tudo isso? Porque ela é uma cristã e ela vive num lugar onde há uma intolerância para a fé que ela tem. Então, está aí ela com os 4 filhos sobreviventes do atentado. No próximo slide, vocês vão conhecer a irmã Rebeca. E eu gosto de mostrar esse slide para chamar a atenção dos irmãos para um quesito. A Rebeca é uma irmã nossa lá do Sri Lanka. Ela estava no culto de Páscoa. Quais são os 2 momentos de maior perseguição nos países perseguidos? Se há um culto de celebração que Jesus nasceu, Jesus vive e reina, nosso Senhor e nosso Salvador, é um culto que vai ser atacado. E se tivermos num culto de celebração da ressurreição? Porque, irmãos, só cristão celebra que Jesus nasceu e só cristão celebra que Jesus ressuscitou. Nós não vamos discutir o dia, né? Porque, infelizmente, pegaram o nascimento de Jesus e transformaram num comércio. Mas todo mundo que está aqui concorda comigo que um dia Jesus nasceu. Que ele nasceu, nasceu. A data eu não sei, mas que ele nasceu, nasceu, viveu nessa terra como homem, não pecou, morreu, morte de cruz e ressuscitou. Aleluia.
E a irmã Rebeca estava no culto celebrando a ressurreição de Jesus. E um homem entrou para assistir o culto. Então, olha o que é um país perseguido. Pode igreja, pode fazer culto. Um homem entrou para assistir o culto e detonou uma bomba durante o culto. E a irmã Rebeca foi uma das vítimas desse atentado. Ela teve mais de 50% do corpo dela queimado. E Portas Abertas socorreu a irmã Rebeca com as cirurgias plásticas. Quando ela vai tirar foto, ela gosta que tira desse lado, porque o outro lado tem todas as cicatrizes de mais de 50% do corpo queimado. E por que ela passou por isso? Porque ela estava na igreja, num culto, num país onde é proibido a liberdade religiosa. E a irmã Rebeca é do Sri Lanka. Então, quando eu mostro aquele mapa dos 50 países, existem países, irmãos, que nós ignoramos. Existem países que nós nem lembramos que existe. Se eu perguntar para vocês, quem orou pelos cristãos do Sri Lanka essa semana, esse mês? Alguém orou pelos irmãos do Sri Lanka? Então, às vezes, as pessoas falam, a gente nem sabia que estava acontecendo isso. Por isso que vocês não oraram. Se eu perguntar, quem orou pelos irmãos que estão lá em Camarões, na África? Quem orou pelos irmãos de Bangladesh? Quem orou pelos jovens que estão vivendo confinados por causa da perseguição em Bangladesh? Quem orou pelas mulheres que foram presas em Bangladesh e ficaram amarradas pelo cabelo? As pessoas falam, a gente não orou por nada disso. Por quê? Porque não ficou sabendo, porque não chegou notícia. Então, quando a gente olha para aquela lista mundial da perseguição, existem muitas situações que nós precisamos saber dos motivos de oração, porque senão a gente não vai orar. Por isso que a gente pede, para as pessoas se cadastrarem e receberem a revista da Portas Abertas. Eu digo que a revista é nosso catálogo de oração. Eu falo assim, irmãos, a nossa revista é nosso catálogo de oração. E quando nós oramos por pessoas, nós assumimos a responsabilidade por elas. Pode passar o próximo slide. A missão Portas Abertas começou com o irmão André, um jovem holandês que, lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta que está a ponto de perecer. Irmãos, eu falo que o chamado de Deus para a sua vida é algo incrível, porque como que uma pessoa pode receber um chamado de Deus lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 2, que é uma bronca para a igreja, mas ele ouviu isso como um chamado. Eu preciso fazer algo pelo pouquinho que ainda resta, que está a ponto de perecer. A irmã André conta que ele fez a melhor oração da vida dele e a mais perigosa. Ele orou assim, Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. A melhor oração e a mais perigosa. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. E aí o irmão André, Deus deu essa brilhante ideia para ele, Pega o seu fusquinha, coloca Bíblias e começa a levar para os países, há mais de 65 anos atrás, os países da então cortina de ferro. São eles que só tem um restinho e está a ponto de perecer, porque as Bíblias foram confiscadas, as Bíblias foram queimadas e eles não têm liberdade de culto. Então o irmão André começou a pegar o fusquinha dele e levar Bíblias para os países atrás da cortina de ferro, Então assim começou Portas Abertas e até hoje esse é o nosso trabalho. Até hoje nós atravessamos fronteiras de países onde é proibido Bíblia, levando Bíblia para os nossos irmãos. É o trabalho número 1, é o que nós mais fazemos e é o mais importante, é levar as Bíblias. Pode passar o próximo slide. Aí são algumas fotos do irmão André. Esse livro que está aparecendo no slide é o volume 1. Então lá na mesa de materiais vão ter 3 livros do contrabandista. Esse é o volume 1, conta a história da vida dele, conta a história da missão Portas Abertas, e esse volume especial tem os depoimentos do irmão André. Aos 92 anos, ele tem alguns depoimentos, e é incrível porque o irmão André é um homem muito simples, de frases muito impactantes e nada confuso, coisas básicas. Ele, aos 92 anos, ele deu o depoimento assim: o que é que vão contar de você, que você fez, que impactou a sua geração em prol do reino de Deus? Ele fala, Deus é sábio, Deus me chamou, mas nunca mostrou tudo o que Ele ia fazer através da minha vida.
Hoje a Portas Abertas está em mais de 70 países, socorrendo os nossos irmãos que vivem na perseguição. Em 1980, a maior oposição que nós tínhamos eram os países comunistas, cortina de ferro e tudo aquilo lá. E o irmão André falava assim, essa cortina de ferro, ela vai passar, isso vai mudar. Mas ele falava, a partir do ano 2000, nós vamos ter um novo inimigo, que será os países dominados pela Sharia. O crescimento do islamismo se levantará como um grande adversário da fé cristã. E hoje é o que nós vivemos. De todos os países perseguidos, a grande maioria são dos países dominados pelo Islã, pela fé islâmica. Tanto é que você tem lá o livro Força da Luz, você tem lá um livro que chama Cristãos Secretos, que mostra os contrabandos de Bíblia indo para os países muçulmanos, levando Bíblias, como que essas pessoas se converteram e como que os cristãos desses países foram abençoados com os contrabandos de Bíblia. Pode passar o próximo slide. Essa já é uma foto bem mais recente do irmão André, né? Brother Andrew, o nome dele é Anne Vanderbilt, e ele completou 94 anos no mês de maio. A última viagem que ele fez foi para o Paquistão aos 92 anos. Então, o irmão André sempre foi um pouco ousado nas coisas, né? New York Times noticiou o feito missionário mais ousado que se tem registro. Foi o irmão André que conseguiu contrabandear 1 milhão de Bíblias em uma única noite na China. A glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus deu uma ideia para ele e numa única noite ele fez entrar na China 1 milhão de Bíblias, né? E eu conto para vocês, né? É a primeira vez, a primeira agenda nossa, depois da notícia que a gente sabia que um dia ia acontecer, mas a gente nunca quer que aconteça, né? Passa o próximo slide, por favor, né? O irmão André já está com o Senhor. Ele partiu a semana passada, acho que terça-feira passada, dia 27. O irmão André dormiu no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso, né? Aqueles que estão dormindo no Senhor. Então, o irmão André descansou, está dormindo com o Senhor. Lógico, para todos nós da Portas Abertas, esse vai ser um final de semana muito atípico, porque é a primeira vez que nós falamos nas igrejas após a morte do irmão André. O irmão André foi um homem muito simples e ele sempre ele fez colocações muito básicas da vida cristã. Se você conhecesse o irmão André pessoalmente, provavelmente você ia passar uma vergonha que todo mundo passa quando conhecia o irmão André. Esse aqui é o pastor, ele é pastor lá do Bola, lá em Salvador, e a gente trouxe ele aqui. Ele fazia para todo mundo a mesma pergunta: o que foi que Deus falou com você hoje? E às vezes era 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, o que Deus falou para você hoje? E a gente ficava tipo assim: irmão André, ainda não deu tempo, ainda não ouvi nada. E ele constrangia a gente, ele falava assim: não é possível que você saiu da sua casa, começou o seu dia, sem antes ter tido o seu devocional com Deus e ter escutado Ele falar algo com você. Então, o irmão André, ele tinha uma vida devocional e ele costumava passar 3 horas, as 3 primeiras horas do dia, antes de fazer qualquer outra coisa, ele fazia um devocional, ele lia, ele orava, e ele ouvia Deus falar com ele. Então, quando ele encontrava com a primeira pessoa, quando ele ia tomar um café, quando ele ia para o escritório, ele já ia: Deus já falou comigo hoje, eu já tive meu a sós com Deus, e eu já tenho o meu alimento diário para passar o meu dia na presença do Senhor. Então, ele sempre constrangia as pessoas a ter a primícia do seu dia, o começo do seu dia, num a sós com Deus, né? Bom, pode passar o próximo slide. Nós vamos guardar muitas boas lembranças do irmão André, muitas frases de impacto.
E vamos continuar fazendo o trabalho que ele começou e de uma forma tão extraordinária desenvolveu, né? Então, além de levar Bíblias, nós levamos também alimentos. Nós chegamos lá em Camarões, fomos visitar os irmãos, levamos Bíblias em Fulfulde, que era o idioma dos irmãos, não conseguimos aprender uma palavra, a comunicação toda era de inglês para francês, porque a maioria falava francês, e eles falaram, olha, que bom que vocês trouxeram Bíblia. Gente, é impressionante você levar Bíblia para país perseguido, os irmãos beijarem a Bíblia e chorarem. Aí você fala, o que está acontecendo? Aí as pessoas falando, é a primeira Bíblia que a pessoa ganha. É a primeira vez que a pessoa tem uma Bíblia para ser dela. Irmãos, tenta imaginar isso, as Bíblias são coletivas. As igrejas perseguidas não têm Bíblias, então às vezes tem uma Bíblia para toda a igreja. Isso foi uma das coisas que doeu o meu coração, é dividir uma Bíblia em fascículo. Falar, irmã, você vai ficar com Mateus, tá bom? Marcos, Lucas, João, sai dividindo. O irmão leva Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu para os aos irmãos de Corinto, o irmão leva, você leva a segunda, você fica com Gálatas, Romanos. Eu falei, gente, o que é isso? Nós só temos uma Bíblia para toda a igreja ler, então a gente divide os livros, entrega para os irmãos lêem, os irmãos estudam e depois eles trocam entre eles. Eu falo, gente, a gente tem Bíblia, a gente tem coleção de Bíblia, a gente tem um monte de Bíblia na estante, a gente escolhe que Bíblia levar. E os nossos irmãos têm uma Bíblia partida em fascículo. E você vê a pessoa chegar e falar assim, já que você vai fotografar, filmar, pega o livro. Aí você fala assim, gente, a pessoa chegar na igreja e falar assim, quem está com Romanos? Meu sonho era ler Romanos. Quem está com Romanos, troca comigo? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, nós temos Bíblia, nós às vezes não lemos Bíblia, às vezes não, a gente consegue fazer a insanidade de passar 24 horas sem ler Bíblia. É a palavra de Deus, Deus se preocupou de deixar a palavra dele para nós, é o que dirige a nossa vida, é o que alimenta a nossa alma, é o que vai nos levar para o céu, é ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E os nossos irmãos assim anelam, choram, ficam emocionados quando tem uma Bíblia. Quando a pessoa ganha uma Bíblia inteira e fala, eu vou levar para casa, é minha. Eu não preciso revezar com outra pessoa. Não, essa é sua, você vai levar para você. Eu vi uma senhora de idade desembrulhando a Bíblia com tanto carinho, sabe aquela pessoa que não rasga o papel do presente, né? Desembrulhando assim com tanto carinho, e quando ela terminou de desembrulhar, ela beijou a Bíblia, e quando ela beijou, ela demorou com os lábios encostados na Bíblia, beijando, porque era a primeira vez na vida que ela ganhava uma Bíblia para ser dela. Falei para vocês que tem 3 volumes do Contrabandista, esse aqui é o número 3, o número 2 fala sobre o China, e esse número 3 aqui é o África. Então, esse ano, nosso DIP, Domingo da Igreja Perseguida, foi sobre África, e às vezes as pessoas falam, por que a perseguição cresceu tanto na África? A gente fala, esse livro é lançamento, e se você quiser entender a crescente perseguição na África, esse livro pode te ajudar. Então, irmãos, nós levamos Bíblias, levamos alimento, levamos socorro emergencial, levamos programa pós-trauma, porque se vocês forem ouvindo, vocês vão falar, meu Deus, pessoas que foram mortas, viúvas, crianças que perderam pai, a mulher fica viúva e perde o filho. Então nós temos um programa que chama pós-trauma, que é um programa de apoio aos irmãos, para eles permanecerem firmes na fé em meio à tribulação. Porque às vezes a pessoa quer permanecer firme se está tudo bem, né? Aí se as coisas não vão muito bem, já a fé começa a balançar, né? Mas a Bíblia diz, né? No mundo vocês vão ter uma vida boa, sem nenhum problema, e tudo vai dar muito certo. Não foi isso, não? Não, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas a Bíblia diz, tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Sabe, irmãos, a gente tem, a Bíblia, ela tem um monte de coisa que é contraponto para a gente, né? A Bíblia manda você amar aquela pessoa que faz sua vontade, que te agrade, que te dá aquela caixinha de Ferreiro Rocher. A Bíblia fala, emocionou no Ferreiro Rocher, né? A Bíblia fala, ama aquele que planeja o mal contra você. Falar para amar o inimigo já estava desafiador demais, mas falar que nós precisamos amar e orar pelas pessoas que planejam, maquinam o mal contra nós.
E a Bíblia fala: tenham bom ânimo quando passarem por aflições. Quando vocês forem afligidos, tenham bom ânimo. Gente, quem que chega na igreja, né? Uhul, pastor, aleluia, mais um culto, vamos lá. Nossa, que alegria, o que aconteceu? Passando luta, pastor, muita aflição, muita aflição. Mas a Bíblia fala que eu tenho que ter bom ânimo quando eu passar por aflições. Eu acho incrível a palavra de Deus, porque ela vem um monte assim de coisas que atropela a gente, né? Atropela, mas é a palavra de Deus, né? O cristão perseguido entende isso. Lembra Estevão quando ele foi apedrejado? Qual a oração que ele faz? Senhor, faz cair fogo do céu e consome esse povo que está me apedrejando, para eles verem com quem que eles foram se meter. Foi assim a oração de Estevão? Não foi não, irmão? Não foi, né? Estevão orando, sendo apedrejado. Um jovem que pregava a palavra de Deus com intrepidez, criado aos pés de Gamaliel. Eu falo que Estevão e Paulo tinham um perfil muito parecido. Paulo teve uma vida longa, Estevão teve uma vida curtinha. Apedrejado porque pregava a mensagem do Senhor com ousadia e intrepidez. E ele ora e fala: Senhor, não leve em consideração o pecado desse povo. O fato de estarem me apedrejando, de todos os pecados que eles cometeram, esse não cobra deles não. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. É a oração do cristão perseguido. Lalane, viúva de pastor, falou: Deus olhou para mim e confiou que eu suportaria ver meu marido ser executado por ser um pregador do evangelho, e Deus confiou nas minhas mãos que eu oraria pelas pessoas que mataram meu marido, para que eles se arrependam e se convertam, porque Jesus morreu por eles, e se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. Mas Deus colocou no meu coração um compromisso de orar todos os dias pelos homens que mataram meu marido, para que eles se arrependam, aceitem Jesus, tenham uma nova vida e tenham uma vida eterna com o Senhor. Isso é amar o inimigo, né? Pode passar o próximo slide. Ah, essa foto eu amo. Ela está no seu folder. Isso mostra a realidade de uma igreja perseguida. O pastor falou: desculpa, estamos em obras. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, tem ar-condicionado ligado, os irmãos estão sentados nas cadeiras, está tudo lindo, maravilhoso, pastor, não tem que pedir desculpa de nada. Olha como que os nossos irmãos cultuam. Cadê o telhado da igreja? Isso é na Nigéria, 40 graus. Gente, o sol aqui de Salvador é esquisito, né? É bem forte, né? Quem viria para o culto 2h da tarde se a igreja tivesse em obras e tivesse sem telhado? 2h da tarde, sem telhado. Só tem um detalhe, não vai ter cadeira não, a gente vai ter que sentar nos tijolos para assistir o culto. Aleluia, glória a Deus, misericórdia, né? Os nossos irmãos na Nigéria fazem culto durante o dia, numa temperatura de 40 graus, a igreja sofreu atentado, está sem telhado, sem parede, e se você não estiver vendo bem os slides, olha aí na sua mão que você vai levar essa foto para você, você vai preencher a ficha, você vai entregar só a ficha, tá? Esse folder aqui destaca a ficha, o folder é seu. E está aí a foto dos irmãos cultuando, sentadinhos em pedra. Agora, quantas horas dura o culto aqui da foto? Perguntei para o pastor que hora que eu devolvo a palavra para ele. Ele: não, irmã, fica à vontade. Eu falei: não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, irmãos, nos países perseguidos a gente prega 2 horas. Olha, ninguém dá aleluia, glória a Deus. Ah, o pastor deu glória a Deus. Eu não vou pregar 2 horas não, gente, não precisa ficar com medo. Pode falar aleluia, glória a Deus. No país perseguido, prega 2 horas. Hoje não. Mas, irmãos, reflete só um pouquinho o que a liberdade fez com a gente. Quantas horas a gente fica no culto para ir embora feliz? Ah, não, aqui me falaram que o pessoal de Salvador é tudo gente boa, mas lá em São Paulo, se passar 5 minutos do culto, tem gente que vai embora com raiva do pastor. Mas diz que aqui em Salvador não. Diz que aqui o povo vai embora numa alegria só que se passar do horário de acabar o culto. Irmão, só reflete comigo o que a liberdade fez com a gente.
Entende o sério disso? O que a liberdade fez com a gente? A gente aguenta ficar na igreja 1 hora, 1 hora e meia, talvez 2, dependendo se for combinado. Sendo que no país perseguido, num culto desse, sem telhado, sem parede, os irmãos ficam 6 horas cultuando. Aleluia, glória a Deus. É lá, irmãos, pode dar aleluia lá, não vai ser aqui não. A gente não vai fazer culto de 6 horas. Sem telhado, 6 horas de culto no sol. Eles amam fazer culto de celebração de 12 horas. Eles vão para a igreja 9 horas da manhã e ficam até 9 horas da noite. Eles vêm a pé andando 3 horas. Nós participamos do culto sentado num banquinho de tabuinha assim, que foi difícil ficar sentado no banquinho de tabuinha. Um irmão desmaiou no culto. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eles falaram, o irmão desfaleceu de fome. Gente, pega esse irmão, leva lá, tem comida, dá uma comidinha. Não, ele não aceita comer. Ele só vai comer quando o culto acabar. Ele veio a pé, sem ter o que comer, vai participar de um culto de 6 horas e só vai comer quando o culto acabar. Então, irmãos, a realidade da igreja perseguida é muito diferente da nossa. Passa o próximo slide, por favor. Então, eu só quero... Essa é uma igreja na caverna, como aquela não tinha parede e o culto era sentado na pedra, que é uma igreja na caverna. Pode passar. Aí a caverna, que quando falaram, vamos assistir um culto na caverna, eu pensei que ia ter lá 15, 20 pessoas, chegou lá, tinha 1000, é uma igreja de 1000 pessoas, não estavam as 1000 pessoas presentes, mas é uma igreja que nos cultos de celebração tem 1000 pessoas numa caverna, né? Então, irmãos, nada impede a mensagem do Evangelho, nada impede a igreja de crescer, nada impede os irmãos de cultuar. A perseguição, eles dizem, a perseguição é boa, porque a perseguição faz a gente se apegar mais a Deus. Quando a gente pergunta para um cristão perseguido, vocês não têm medo de tudo isso que vocês vivem? Eles dizem, nós não temos medo do que pode destruir o corpo, nós temos pavor do que pode destruir a nossa alma e nos levar para o inferno. Pode passar o próximo slide, glória a Deus. Pode passar. Pode passar o próximo, por favor. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Aplaudam ao Senhor e aos cristãos perseguidos, porque é o que Hebreus 11 diz, homens dos quais o mundo não são dignos. Quando nós viajamos para país perseguido, nós conhecemos pessoas que a gente fala isso. Gente, conhecer um cristão perseguido é conhecer pessoas que o mundo não merece. Pessoas que o mundo não é digno de ter essas pessoas na face da terra. De tão comprometido que eles são, de tão fiéis, de tão simples, de tão humilde e tão temente a Deus. O texto que eu quero deixar no coração de vocês nessa noite é Mateus capítulo 24. A partir do versículo 4, você tem uma história que Jesus está no Monte das Oliveiras com os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos sentadinhos, olhando no olho de Jesus. E eles perguntam, Senhor, quando é que vão acontecer as coisas que darão os sinais dos fins dos tempos? Jesus havia acabado de falar da destruição do templo. E Jesus olhando para eles fala, virão falsos mestres, dirão que são o Cristo, vão enganar a muitos, vocês vão ouvir falar de terremotos, de fome, pestes assolarão a humanidade. Aí Jesus, no versículo 9, olhando no olhinho dos 12 apóstolos, Jesus diz para eles, vocês serão perseguidos, odiados e mortos por causa do meu nome. Se nós fôssemos fazer um estudo bíblico dos 12 apóstolos, o que nós vamos descobrir? Que dos 12 apóstolos, apenas um morreu de morte natural, de morte morrida, morreu velhinho, que foi João. 11 apóstolos foram martirizados. O primeiro foi em Atos capítulo 12, que foi Tiago, chamado de maior, provavelmente porque era o mais velho, foi degolado. Na mesma cena que Pedro estava preso, a igreja se reuniu, orou e Pedro foi milagrosamente solto. Aleluia? Então, irmãos, nosso pedido para vocês é de oração. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, quem está preso é milagrosamente solto. Milagres incríveis acontecem. Nós estamos com saudade de milagre. O cristão perseguido vive milagre todo dia. Então, depois vocês leiam Mateus capítulo 29, do versículo 4 até o versículo 13. Você vai ter esse diálogo de Jesus com os apóstolos. E no versículo 12, ele diz a pior notícia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Se você quiser, leve essa noite essa oração no seu coração. Senhor, aviva meu coração. Não deixe o amor que eu sinto pelo Senhor esfriar. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos, o amor de quase todos se esfriará.
pelo fato de se multiplicar a iniquidade. A iniquidade multiplica, o amor que nós temos por Deus diminui. Então você tem que falar: Senhor, o meu não. O meu amor que eu tenho pelo Senhor, eu quero que aumente a cada dia. E Jesus fala para os discípulos: vocês serão perseguidos, odiados e mortos por causa do meu nome. Mas no versículo 13 de Mateus 24 tem o versículo da esperança: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, glória a Deus. Então diga agora: esse sou eu. Perseverar é o que os nossos irmãos nos países perseguidos amam. Eles falam muito sobre esperança e perseverança na fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, preenche sua ficha, entrega lá na mesa, leva um livro. Se você levar um livro, você vai abençoar portas abertas, mas a sua vida vai ser edificada. A fé perigosa de Jó conta a história de uma família na Coreia. Eu falo, né? Quem quer ter sua vida mudada e tudo 3 vezes mais melhorado? Uhul! Todo mundo quer, né? Quem quer passar o que Jó passou? Aí não, né? Aqui você tem a história de uma família na Coreia do Norte. Entrega a sua ficha preenchida. Portas Abertas vai mandar para você uma revista e você vai ter mais informações. E o nosso pedido é que vocês se comprometam em oração com a igreja perseguida. Passa só até chegar uma folha da Bíblia com a pulseira. Venha, pastor. Venha, eu só vou mostrar essa pulseira. Pode ir passando, vai aparecer uma pulseira. É uma das formas que nós fazemos contrabando. Nós levamos para os nossos irmãos um capítulo da Bíblia. Essa é a pulseira do fortalecimento, é o Salmo 23. Cada pedrinha dessa pulseira é um versículo do Salmo, uma pérola preciosa para a sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem pedrinha verde, leva para junto dos pastos verdejantes. A pedrinha azul, águas tranquilas, refrigera minha alma, vale da sombra da morte. Então, cada versículo do Salmo 23 tem uma cor de pedrinha para o versículo. Aí nós levamos para os nossos irmãos nos países perseguidos, colocamos no braço das irmãs e elas dizem: agora nós temos um versículo, um capítulo da Bíblia e ninguém vai tirar da gente, né? E tem a pulseira que muitas vezes as pessoas olham e falam: ah, é a coroa de Jesus. Não, não é. O olho livre vê a coroa, mas é um arame farpado para lembrar que irmãos nossos hoje estão em campos de trabalho forçado por não negarem a fé em Jesus Cristo, né? Irmãos, muito obrigado a atenção de vocês. Desculpa passar um pouquinho da hora, não fiquem com raiva. Lembra dos nossos irmãos que ficam lá nos cultos de 6 horas, aí você fala: hoje eu suportei só um pouquinho em nome dos cristãos perseguidos, eu suportei passar uns minutinhos do horário. Deus abençoe os irmãos. Obrigada, pastor. 1, 2, só. Glória a Deus, amém, igreja? Vou pedir para vocês, não deixem de escrever o nome de vocês, se identificar e entregar lá atrás, amém? Se entrega lá atrás, preenchido. Como é importante nós, como igreja, a gente está aí antenado do que está acontecendo no mundo. Eu acho que agora mais do que nunca, né? A gente precisa entender, né, como que esses países chegaram lá, para que a gente não deixe que isso chegue aqui para nós, né? Vou contar um testemunho para vocês. Eu estava no sul semana passada e eu peguei um Uber. O Uber era um venezuelano, 28 anos, um venezuelano, um cara muito bem formado. Eu falei: cara, como é que você veio parar aqui? Ele falou: como muitos na Venezuela fugiram da fome porque não tinha o que comer direito. E ele estava trabalhando lá como Uber. E ele falou: a história que contam aqui hoje é exatamente o que contaram pra gente 10 anos atrás. É a mesma história, é a mesma conversa, é a mesma ladainha. Que os brasileiros abram os olhos para que eles não vivam o que os meus parentes estão vivendo hoje na Venezuela. A gente precisa ficar atento a isso. Amém? Vamos adorar ao Senhor para a gente concluir mais uma noite, né? Mais uma noite na presença de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor e logo depois a gente faz uma oração final. Amém? Glória a Deus. Sim.
você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não Glória a Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, Pai, que estão nesse momento entregando suas vidas, esses países, Senhor, onde o Teu Evangelho, Senhor, é perseguido, onde uma Bíblia, Senhor, é proibida de ser portada, de ser lida, onde cultos, Senhor, são proibidos, Senhor. Sustenta, Senhor, os Teus guerreiros, os missionários, os ceifeiros dos últimos dias, ó Pai. E usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que venhamos ser úteis no Teu Evangelho, úteis, Senhor, no Teu reino, Senhor. Para suportar esses irmãos, Senhor. Para o dia segundo os Teus propósitos, ó Pai. Possamos estar ali, nem que seja em oração, ó Pai. Toca no Senhor, acorda no Senhor nas madrugadas para orar por aqueles, Senhor, que estão entregando suas vidas, Senhor, sem ressalvas, ó Pai. Oh Jesus, levanta, Senhor, levanta, Pai, os ceifeiros dos últimos dias, ó Pai. Toca os nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, ó Pai, para entendermos, Senhor, a força que temos, Senhor, a força da oração. Toca nos nossos corações, ó Pai, para que venhamos ser usados para levar o Teu amor, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Pai. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Toca-nos, Pai. Fala conosco nessa noite. Abre o nosso coração, Jesus, para o evangelismo, para a boa obra, para levar, Senhor, a Tua palavra, uma página da Bíblia, Senhor,
Para pessoas que talvez nunca tenham pego em uma página da Bíblia, Senhor. E essa uma página, Senhor, talvez um versículo, Senhor, talvez um colar, uma pulseira, ela venha significar ali ter um Deus perto. Nos abençoa, toca o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a pastora Conceição, todo o ministério, portas abertas, ó Pai. Que o nosso irmão André, que por tantos anos foi usado, Senhor, que a semente venha frutificar não por um nem por dois, mas por 1000, Pai, por 10.000, Senhor, missionários que serão levantados com o mesmo amor e dedicação que ele foi nessa terra, Senhor, para que nós possamos preparar os campos, porque a colheita vai ser grande no nome de Jesus. Nós como igreja aqui na terra, nós declaramos que os campos estão prontos e que nós seremos os ceifeiros dos últimos dias. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode acender as luzes. Meus irmãos, se envolvam. É tão nobre isso que o Ministério Portas Abertas está fazendo. Se você não tem caneta, pode buscar, os diáconos vão estar lá para auxiliar também. Depois você pode devolver as canetas lá, que até eles que trouxeram as canetas para preencher. A gente vai estar com um gasofilácio lá atrás. Se você puder ofertar para o ministério, 100% vai ser lá para o ministério. Se você preferir fazer uma doação diretamente para o ministério, você pode também. Aqui está o Pix do ministério Portas Abertas, está aí, está no telão, a gente vai deixar no telão, tá? Vamos também ter uma maquininha lá atrás deles para fazer uma doação para esse ministério evangelístico, para sustentar essa obra, para que revistas sejam encaminhadas, que testemunhos sejam dados, que missionários, bíblias, alimentos sejam levados aí para esses países que são onde os cristãos são perseguidos, amém? Participe de verdade. Tem lá também as obras, né, ali os livros, né, do pastor André. Aproveita, se você tiver condições, leva a trilogia lá, são 3 livros, leva os 3 livros, abençoa. Se você puder, contribua também. Você pode ter certeza que nisso sim Deus é glorificado, amém? Esse serviço, quando pessoas dão suas vidas para servir a Deus, né? Muitas vezes vai para pregar e não sabe se voltam, vai viajar e não sabe se voltam, porque nos países perseguidos é assim que acontece, amém? Deus seja com vocês. Repete assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Terminamos até antes do horário, 5 minutos antes, amém? Fica tranquila, viu, pastora? Termina às 10, então deu tempo tranquilo. Glória a Deus. Passem lá, né? Coloca a sua semente no reino para que ela venha frutificar no nome de Jesus. Deus abençoe. Boa semana.